Sessão do Congresso presta homenagem aos 30 anos da Constituição. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou na solenidade os avanços da sociedade brasileira com a Constituição de 1988. Ministros do Supremo debatem os desafios da Constituição hoje e para os próximos 30 anos. A Constituição de 1988 atribuiu ao Judiciário a importante missão de ser o guardião dos direitos assegurados no texto constitucional. Faixas, adesivos de campanha precisam ser retirados de locais públicos. Quem descumprir a regra está sujeito às penalidades previstas em legislação. Por exemplo, o pagamento de multa. Condições mais dignas no presídio feminino de Juiz de Fora. Quando ela quitar esse débito com a justiça, ela vai retornar à sociedade. E o que a gente busca? Que ela retorne melhor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Último dia do Congresso, desafios constitucionais de hoje e proposta para os próximos 30 anos. Ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram um balanço desses últimos anos e reforçaram a importância da Carta Magna como alicerce de todos os nossos direitos. Vamos então agora falar ao vivo com a repórter Carolina Chaves, que acompanhou esse encontro e tem mais informações. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, no evento em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, se falou muito sobre a atuação do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, por exemplo, lembrou da importância que o Judiciário passou a ter com a Constituição de 88 e falou de fortalecimento institucional, defendendo uma reforma política, aproximando o eleito do eleitorado. Vamos ver agora na reportagem como foi o último dia do encontro. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, abriu o evento falando sobre o Poder Judiciário aos 30 anos da Constituição. Ele fez uma retrospectiva de fatos que marcaram a história do Brasil e como a Constituição é o alicerce para a tomada de decisões e moderadora de conflitos. A Constituição de 1988 atribuiu ao Judiciário a importante missão de ser o guardião dos direitos assegurados no texto constitucional e lhe conferiu mecanismos para limitar os poderes atribuídos ao Executivo, ao Legislativo e, internamente, ao próprio Judiciário. Interpretação compartilhada por outros ministros do STF. A Constituição de 88, ela se insere num movimento que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, denominado Novo Direito Constitucional ou neoconstitucionalismo. O que é isto? Isto é um novo modelo de direito constitucional que coloca a Constituição em posição de destaque. Na verdade, se tem uma redefinição das constituições, que elas passam a ser fontes dos demais direitos. A Constituição tem esse perfil, é que ela traz no seu bojo valores morais, razões públicas que tornam não só, digamos assim, uma carta com uma plasticidade singular, mas, acima de tudo, revelando o compromisso da seriedade do país com valores como a moralidade, a valorização do trabalho, o respeito ao ser humano através da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, sem prejuízo de valorizar a soberania popular, a cidadania e outros valores tão importantes do Estado democrático de direito. Esse desenho institucional feito em 88 foi uma mudança muito grande de paradigma constitucional e, principalmente, de relacionamento entre os poderes. Basta verificar que, do início da República até 1988, nós nunca tivemos um período de estabilidade institucional de 30 anos. O presidente do STF lembrou ainda a necessidade de garantir o pacto federativo, equilíbrio fiscal e direitos fundamentais para uma sociedade justa, democrática e próspera.
Os desafios existem e sempre existirão. Como já disse também, o jogo democrático traz incertezas. A coragem de se submeter a essas incertezas e viver a democracia faz a grandeza de uma nação. Agora vamos ver uma iniciativa da Justiça em Juiz de Fora, Minas Gerais, que melhorou e muito as condições carcerárias de quase 200 presas. A cidade ganhou uma nova penitenciária e a construção foi financiada de forma totalmente diferente. O antigo presídio feminino de Juiz de Fora era parecido com tantos outros do Brasil. Instalações velhas, mal cuidadas, sujas, superlotadas. Muitas dormem no chão, porque não tem beliche para todo mundo, porque não tem capacidade. Lá são capacidade para 34 presas. Tem 148. Já o presídio recém-inaugurado surpreende. Mais do que novinho, é amplo, tem 180 vagas e está com 150 presas. E o prédio é bem equipado, a começar por oficinas para cursos. É um espaço destinado para a criação de cursos de cabeleireiro, de manicure, de palestras, de curso de costureira, porque a gente tem que pensar também na ressocialização do indivíduo privado de liberdade. O prédio tem ainda brinquedoteca para quando as presas receberem a visita dos filhos, um espaço para visitas íntimas, salas exclusivas para atendimento de médicos, psicólogos, advogados e assistentes sociais. Quando ela quitar esse débito com a justiça, ela vai retornar à sociedade. E o que a gente busca? Que ela retorne melhor, que ela retorne ressocializada, adaptada. E para isso, o cumprimento da pena tem que ser digno. As instalações e todos os equipamentos custaram relativamente pouco, R$ 750 mil. E o melhor foi a forma de financiamento. Tudo foi pago com dinheiro de penas pecuniárias, ou seja, valores arrecadados com transações penais ou sentenças condenatórias. Além disso, presos e até agentes penitenciários trabalharam de forma voluntária para construir a penitenciária. É uma inovação que nós temos em Minas Gerais, que tem dado certo e que é extremamente importante, uma vez que o Poder Executivo, por vezes, não tem recursos suficientes para construir os seus estabelecimentos. Para as detentas, é uma mudança completa. Só pela entrada, tudo bem que é um presídio, mas a entrada você vê uma grande diferença. Você vê o espaço das celas, o banheiro, é um banheiro mais digno até para as presas mesmo. A oportunidade de estudo, de trabalho, que estão lutando pela gente também, para a gente se ressocializar e sair daqui com a nova meta. Minha meta é progredir na profissão, que eu tenho agora, que é de costureira, e que muitas colegas minhas conseguiram, e continuar lá fora, e não mais querer voltar para cá, claro. A construção desse presídio é uma iniciativa do juiz de execuções penais, Evaldo Gavazza. Ele teve a ajuda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E termina hoje o prazo para que candidatos, partidos e coligações removam as propagandas do primeiro turno das eleições 2018. Faixas, adesivos e todas as outras formas de identidade visual precisam ser retiradas de locais públicos. Até mesmo veículos automotores com plotagens de campanha devem ter retomados os aspectos originais. Quem descumprir a regra está sujeito às penalidades previstas em legislação. Por exemplo, o pagamento de multa. A determinação está em uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Ela fixa o limite de 30 dias após a votação para a retirada do material de campanha. Como o primeiro turno das eleições foi em 7 de outubro, o prazo se encerra em 6 de novembro. A regra é aplicada a todos os cargos em disputa. E no próximo bloco, mais divórcios, menos casamentos. O meu projeto de vida não está em casar, entendeu? Estou pensando mais na minha carreira profissional. Nos últimos 2 anos, diminuiu o número de casamentos no Brasil e aumentou a taxa de divórcios. É o que mostra uma pesquisa do IBGE, que revela ainda que o número de uniões do mesmo sexo, de pessoas do mesmo sexo, teve um aumento de mais de 10%. Para alguns, casamento é um projeto de vida. Toda pessoa pretende casar, fazer família, né? E ter filhos. A partir do momento que a gente decide
se casar é porque a gente está com aquele propósito de viver. Mas também tem as pessoas que pensam diferente. Hoje em dia a mulher é bem mais independente. Eu acho que o homem também ele busca uma mulher, né, mais engajada na vida. E eu acho que o casamento ficou um pouquinho para depois. Meu projeto de vida não está em casar. Estou pensando mais na minha carreira profissional. Muita gente tem pensado assim, tanto que o número de registro civil de matrimônios no Brasil caiu 2% nos últimos 2 anos, segundo o levantamento do IBGE. Mas um ponto interessante da pesquisa é que, apesar dessa queda, o número de matrimônios entre pessoas do mesmo sexo aumentou cerca de 10%. Em média, são 5.000 casamentos homoafetivos por ano no Brasil. Em 2016, foram registrados 5.354. Em 2017, foram quase 6.000 uniões. Desses, 2.500 casamentos foram entre homens e 3.387 entre mulheres. Esse número vem aumentando desde 2013, quando entrou em vigor a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que reconhece o registro de união civil de pessoas do mesmo sexo. A legislação também é recente, né, que autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, data de 2013. Então, é relativamente recente, mas houve realmente essa diferença de 2016 e 2017, principalmente entre as mulheres. As mulheres casaram em uniões com pessoas do mesmo sexo, casaram mais do que os homens. E para conversar sobre o assunto, convidamos aqui no estúdio a advogada da família, Liliana Marques, que é especialista nessa área, né, Liliane? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora, vimos na reportagem que realmente o perfil vem mudando, né? O perfil das famílias brasileiras. Isso revela também o avanço do judiciário se adaptando a essas novas famílias. Todas as famílias são agasalhadas de uma única forma, com direitos e garantias, independentemente da formação. É isso? A gente fala que o direito de família ele evolui muito, ele acompanha a sociedade, né? Tanto que é o conceito de direito, hoje a gente não fala direito de família, a gente fala direito das famílias. Por quê? A família tradicional, um homem, mulher e filho, hoje a gente abraça um casal de 2 mulheres, 2 homens, um homem sozinho com um filho, uma mulher sozinha com um filho, né? E a gente tem que lembrar que não tem diferença na solenidade, nos atos de um casamento homo e hétero. A lei abraça da mesma forma, né? Então está evoluindo, está acolhendo, está sendo celebrado. Aí a gente fala, está tendo um aumento de casamento. Eu vejo como está tendo uma regularização. Pessoas que viviam, entre aspas, antes da Resolução 175, à margem da sociedade, que era complicado, né? Querendo ou não, a sociedade discriminava. Nós não podemos ser hipócritas, dizer, não, olha, né? E hoje essas pessoas se sentem acolhidas pelo Estado. Olha, o seu direito de amar, o seu amor é igual, né? Uma família, entre aspas, tradicional, há anos atrás. Por isso a gente vê, então, que esse número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo tem aumentado. As pessoas estão mais à vontade, estão mais abertas, estão avançando, estão sendo acolhidas pelo Estado, né? Viviam escondidas, né? A gente sabia, a gente tinha conhecimento. E hoje elas têm coragem, falam, não, vamos formalizar. Quantas pessoas vivem há 10, 20, 30 anos juntas e hoje tem oportunidade para resguardar o direito, seja previdenciário, de herança, né? E outro ponto que a gente coloca com relação a diminuir o casamento, com relação à união estável. O STF igualou o casamento à união estável. Então, muitos casais preferem continuar na união estável, porque tem os seus direitos resguardados da mesma forma que o casamento, que hoje não tem diferença, né? Direito sucessório também não tem diferença não nenhuma tem diferença. No caso de falecimento? A questão do regime sucessório, né, que a gente fala hoje que uma coisa muito comum é as pessoas falarem, vamos fazer um planejamento sucessório, o que há um equívoco muito grande, fala assim, eu vou casar em separação total de bens. Não, se morrer não tem direito à herança, não. O regime você escolhe, ele prevalece enquanto vivo. A partir do momento que morreu, o marido ou a esposa ou o convivente ou a convivente tem 2 posições, ou é meieiro ou herdeiro, ou
né, se escolheu falar, estamos casados em comunhão parcial de bens. Os bens que foram adquiridos na constância do casamento, o cônjuge sobrevivente será meieiro. E quando é uma separação total, vai herdeiro, ou seja, se tiver 2 filhos, se tiver 3, 4, 5, vai dividir em partes iguais entre os filhos e o cônjuge sobrevivente. Agora, os cartórios também tiveram que se adaptar, né, nessa realidade atual de novos casamentos. Sim, tiveram. Tinha muita resistência, né? No Brasil. Brasília está de parabéns. Nós não temos conhecimento, né? Porque quando um cartório se nega a cumprir uma determinação do CNJ, vamos dar exemplo, essa 175, o que a pessoa pode fazer? Procurar o juiz corregedor. O juiz corregedor irá tomar providências. Em Brasília, nós não temos casos de recusa de cartório. Que coisa boa, né? Que continue assim. Liliana Marques, mais uma vez, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigado, doutora. E começam amanhã, no Superior Tribunal de Justiça, o 4º Congresso Nacional de Direito e Fraternidade e o 1º Congresso do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade. Os painéis de discussão vão contar com a participação de ministros da STJ, do STF e diversas autoridades do direito. Os encontros vão reunir professores, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, estudantes e cidadãos em geral. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, vai coordenar um dos painéis do evento e destaca a importância do debate sobre o princípio da fraternidade para aprimoramento do judiciário brasileiro. Direito e fraternidade não são conceitos antagônicos, ao contrário, eles se entrelaçam. A fraternidade é uma categoria jurídica, está no artigo 3º da nossa Constituição, está no preâmbulo da nossa Constituição, portanto a importância é indiscutível. Durante 3 dias de evento serão apresentadas experiências e propostas concretas para diminuir a judicialização de conflitos e avançar na prestação jurisdicional. É promover o debate sobre tudo isso e tentar tirar do direito algo novo, né, para que a gente consiga de fato solucionar os problemas. A gente vê que o direito cada vez está conseguindo solucionar menos o problema das pessoas e a gente está precisando de auxílio de outras áreas. Os congressos vão debater também a importância do ensino do direito nas escolas para a formação de uma sociedade mais consciente. A educação em direitos é um tema fundamental para que a gente tenha uma possibilidade de vislumbrar o sistema de justiça como uma solução sustentável. As regras que norteiam a vida da pessoa, ela precisa ser passada na base da população, ou seja, na escola pública. E no próximo bloco, a sessão do Congresso presta homenagem aos 30 anos da Constituição. A sociedade, suas instituições e os poderes da República deve voltar a se unir para pensar no desenvolvimento do país. Sabe aquelas músicas que tocam nas lojas enquanto a gente faz compras? Então, no caso da Leroy Merlin, o Superior Tribunal de Justiça afastou a obrigação da empresa de pagar direitos autorais por essas músicas. A Lei dos Direitos Autorais determina que todo estabelecimento comercial que use a música ambiente é obrigado a pagar direitos autorais. O ECAD entrou na justiça contra a Leroy Merlin para receber mais de R$144 mil de direitos autorais pelo uso de música ambiente nas lojas. Na defesa, a Leroy Merlin alegou que o serviço é prestado por uma empresa especializada, a Rádio Imprensa S.A., que produz todo o conteúdo retransmitido nas lojas da rede e não precisaria pagar pela autorização, uma vez que a empresa já paga pelos direitos autorais ao ECAD. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a obrigação da Leroy Merlin de pagar direitos autorais. E o caso foi para o STJ, onde a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, lembrou outra ação ajuizada pela Rádio Imprensa na década de 80, onde ficou reconhecida a atividade desenvolvida como radiofusão e a extensão do uso pelos estabelecimentos de seus clientes. A decisão que transita em julgado nesse processo, ela afirma que, não se pode cobrar dos clientes da Rádio Imprensa a retribuição autoral pela distribuição ou de obras daquele sinal radiofônico nos seus estabelecimentos, sinal radiofônico que era da Rádio Imprensa.
O ECAD sustentou que a Leroy Merlin não participou da relação processual ajuizada na década de 80 e, por isso, não poderia se beneficiar dos efeitos da decisão já transitada em julgado. Mas, para a relator, o benefício da dispensa do pagamento integra legítimos efeitos da sentença definida. De acordo com a ministra, a decisão anterior impede que o ECAD rediscuta em juízo a exigência de remuneração autoral decorrente do uso do serviço prestado pela rádio imprensa. O Congresso Nacional promoveu hoje uma celebração pelos 30 anos da Constituição Federal. Autoridades de todos os poderes da República participaram do evento. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF, destacou os avanços promovidos pela chamada Constituição Cidadã. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse na solenidade que a Constituição é e deve permanecer como um guia para a sociedade. E ainda ressaltou que o momento atual pede a união de todos. A promulgação da Constituição de 1988 representou, mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso como a instauração de um novo país, mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário. Os constituintes lograram aprovar uma carta extremamente plural, vocacionada a promover a convivência dos múltiplos anseios sociais da nação. A nação brasileira, a sociedade, suas instituições e os poderes da República devem voltar a se unir para pensar no desenvolvimento do país. A solenidade dos 30 anos da Constituição Federal foi realizada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Também participaram da cerimônia o presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o presidente eleito Jair Bolsonaro, entre outras autoridades. Hoje, iniciando-se a transição entre governos, vimos o voto democrático prevalecer novamente na nossa República Federativa do Brasil e continuar caminhando juntos, rumo a um futuro de prosperidade, de justiça, de paz social para todos. Não é possível combater a desigualdade com baixo crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, não é admissível que apenas alguns poucos se beneficiem desse crescimento. O Congresso Nacional é o espaço por excelência para realizar esse debate e para conceder medidas que possam nos conduzir aos objetivos fundamentais da nossa República. Nossa Constituição é sábia. Seu arranjo institucional prevê um poder executivo com grande responsabilidade e amplos poderes. E ao seu lado, um Congresso bicameral, complexo e plural. A Procuradora-Geral da República ressaltou o papel do Ministério Público estabelecido pela Constituição na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. A Constituição regulamenta a convivência das diferenças sob o signo da igualdade de direitos, de oportunidades, de concorrência, de respeito e de tratamento. Tanto o presidente Michel Temer como o próximo presidente do país, Jair Bolsonaro, falaram da importância de preservar a essência da Carta Magna. Eu não tenho dúvida que a Constituinte indicou o melhor caminho e, ao fazê-lo, realmente teve os olhos postos nas ansiedades e nas expectativas do povo brasileiro. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine. Agradeço por Ele ter salvo a minha vida há pouco tempo e dizer a todos, na topografia existe 3 nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético, mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Um livro escrito por 14 juízes da Justiça Militar. Os magistrados tomaram posse no último concurso e o lançamento da obra foi no STM. Temas atuais de interesse da Justiça Militar da União e de toda a sociedade estão presentes na obra Perspectivas da Justiça Militar Contemporânea, que foi lançada na sede do Superior Tribunal Militar em Brasília. O vice-presidente do tribunal, ministro Lúcio Mário de Barros Góes, que presidiu a cerimônia de lançamento da obra, ressaltou a importância do tema. Um meio excepcional para levar ao público em geral notícias atualizadas, jurisprudência
e aspectos do nosso Código de Processo Penal Militar e do nosso Código Penal Militar. O ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, que escreveu o prefácio da obra, explicou que o livro traz teses defendidas perante os tribunais da primeira instância da Justiça Militar da União e no STM. Muito importante que eles disseminem esse conhecimento no meio acadêmico, em palestras. O direito penal militar, mas não só. O processo penal militar, a submissão de todos nós à Constituição, um sistema interligado. Então, esses juízes são basicamente a turma nova de juízes, todos escreveram essa obra. Então, são perspectivas da Justiça Militar da União, eu digo, desafios de uma nova Justiça Militar da União que está se abrindo à sociedade em busca de futuro. O livro foi escrito por 14 magistrados da Justiça Militar da União, empossados no último concurso da magistratura militar. É justamente fomentar a reflexão, fomentar o debate e trazer à sociedade argumentos e visões de mundo jurídicos e fáticos que possam permitir a evolução, o diálogo e não, como eu disse, o embate, mas o debate para que a gente consiga pensar e refletir sobre o direito para encontrar as melhores soluções possíveis. A juíza federal substituta da Justiça Militar, Mariana Queiroz Aquino Campos, uma das coautoras do livro, ressaltou a importância de participar de uma obra como essa. O resultado foi uma miscelânea de artigos bem diferenciados sobre temas atuais que são caros à Justiça Militar da União. No lançamento do livro, alguns dos coautores presentes na cerimônia participaram de uma sessão de autógrafos. E nós queremos que você participe do Jornal da Justiça. Pode mandar sugestões, assuntos para reportagens, vídeos com dúvidas sobre o Judiciário, por exemplo. É só anotar o nosso WhatsApp e enviar para a gente ao 61992606116 e o nosso e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. A poluição da atmosfera se tornou uma das principais pautas entre ambientalistas e autoridades mundiais que discutem o futuro do planeta. 9 a cada 10 pessoas respiram ar contaminado. A informação é da Organização Mundial da Saúde.